Deus, maravilhas. Neemias capítulo 4, versículo 1 aqui, ó. Aleluia, Jesus. Glória. Deus é verdade. Aleluia. Amém? Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabar-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e toma o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-las por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? A Bíblia nos fala que falar de Neemias é falar de reconstrução, falar de Neemias é falar de oportunidades, falar de Neemias é falar de um homem que apenas se importou de fazer algo na presença do Senhor. É de falar de um homem que se importou, de alguma forma ele se importa de se levantar. Ele sabe do que estava acontecendo em Jerusalém. Ele ficou sabendo do que estava acontecendo sobre Jerusalém. Jerusalém era a terra de Neemias. Neemias estava cativo, estava sendo copeiro do rei. E nós vimos que ele toma uma atitude de sair da sua zona de conforto e poder apenas para reconstruir. Ele sai do seu momento de zona de conforto, do seu momento de estar parado, do seu momento de estar estacionado na presença do Senhor. Estava apenas servindo ao rei, sendo copeiro do rei, apenas ali servindo ao rei. Mas no momento a qual Neemias soube da notícia do que estava acontecendo com seus irmãos, que estava acontecendo em Jerusalém, Neemias ele se levanta, ele toma uma atitude, ele toma ali uma posição diante da presença daquele a qual tinham chamado, da presença daquele a qual tinham escolhido, da presença daquele a qual tinham separado, para ser a diferença no meio de todo aquele povo, para ser a diferença no meio de todo aquele sacerdote, no meio de todos aqueles reis, no meio de todo aquele palácio, para ser a diferença a qual Deus tinha levantado para reconstruir, para reedificar, para levantar novamente aquilo a qual o seu inimigo tinha derrubado, aquilo a qual os povos inimigos tinham entrado e tinham devastado. Neemias ele toma uma atitude de colocar em pé, sair do seu comodismo, sair ali da sua zona de ficar parado, ali do seu estacionamento e se colocar diante da presença do Senhor como um instrumento para começar a reconstruir, para começar a reconstruir, para começar a reedificar, para começar a colocar em vida novamente, para começar a colocar, para dizer que ainda existia um Deus que estava pelejando sobre Jerusalém, para dizer que ainda existia um Deus que estava com todo o povo sobre Jerusalém, para dizer para todos os inimigos, para Sanbalate, para Tobias e para todos aqueles a qual caçoavam da presença de Deus, para dizer que ainda Deus ele estava sobre Jerusalém, para dizer que Deus ainda estava no meio do seu povo em Jerusalém. Jerusalém não estava esquecida, Jerusalém não estava ali abandonada, Jerusalém não estava ali deixada pela presença do Senhor, mas sim Jerusalém estava precisando de um homem apenas com atitude, com coragem e que se colocasse em pé para começar novamente a levantar, a reedificar, a reconstruir, a colocar de pé novamente aquilo que Deus tinha colocado sobre o povo para que fosse ao muro, fosse ali a proteção de Jerusalém. Nós vimos que Neemias de fato ele tem muito a nos ensinar com suas atitudes,
com suas histórias. Falar de Neemias é falar de um homem a qual nós vimos que, diante de um cenário desastroso, ele resolve reconstruir, ele resolve reedificar novamente, em um cenário de ruínas, em um cenário de destruição. Neemias novamente ele toma uma atitude de se colocar de pé diante da presença do Senhor e ser um instrumento para começar a retificar novamente, a começar a levantar novamente aquilo a qual um dia estava em pé. E a primeira palavra para mim e para a sua vida nesta noite, Deus está querendo de nós, nesta noite, desta Jerusalém a qual aqui nós estamos, de apenas pessoas que se levantem, que se coloquem na posição a qual Deus o colocou para cumprir o teu ídolo, para se levantar, para começar a reconstruir, para começar a reedificar, para começar a colocar em forma de novo a qual era, mas começar a reconstruir o que? Reedificar o que? Começar a reconstruir vidas, começar a reconstruir pessoas a qual estavam dentro de Jerusalém há tempos atrás e agora estão vagando pelo mundo, deste mundo a qual nós vivenciamos sem uma direção, sem uma caminhada, sem uma ordem. Mas nesta noite eu quero profetizar que Deus está levantando Neemias, para começar a colocar-se de pé como instrumento do Senhor, para começar a reconstruir neste bairro, para começar a reconstruir nesta igreja, para começar a levantar novamente a vida daqueles a qual estão caídos. Nós vimos que Neemias, ele resolve reconstruir. Neemias, ele era contemporâneo de Esdras. Foi dois que viveram em uma fase muito difícil do tempo da história, difícil de Israel, porque o povo havia sido levado cativo para a Babilônia, e aqueles que ficaram na cidade de Jerusalém conviveram com aquele cenário com o qual os babilônicos entraram e destruíram tudo, destruíram as suas portas, destruíram as suas fortalezas de pedra, derrubaram os seus muros, derrubaram ali tudo aquilo que o povo tinha construído para que os inimigos não entrassem. E o cenário era um desastre, um cenário de destruição, um cenário de perdas, era um cenário a qual aquele povo vivia, era um cenário de ruínas, um cenário a qual, se fosse para nós nos dias de hoje, nós olhássemos e dizíamos: para isso não tem mais situação, não tem mais jeito, para isso não tem mais uma solução, para isto, se nós olhássemos com o nosso olhar humano, nós iríamos dizer, iríamos contemplar, iríamos falar: aí não adianta mais, aí não adianta nem colocar-se na posição, porque foi queimado com fogo, e quando é queimado com fogo, nós sabemos que apenas resta cinza, resta poeira, resta entulho, resta apenas aquilo a qual o vento sopra e leva, o vento passa e leva apenas as cinzas. Mas Neemias, ele não olha com seus olhares carnais, com seus olhares carnais. Neemias, ele olha com o olhar a qual Deus tinha dado para ele, porque ele tinha se colocado na posição para reconstruir, porque ele tinha se colocado na posição a qual Deus tinha o chamado para reedificar as vidas, para reedificar novamente aquele lugar onde a presença do Deus estava, onde a presença de Deus nunca tinha se afastado, mas por conta da destruição, por conta da devastação, por conta de muito entulho, por conta de muita sujeira, Jerusalém estava esquecida, Jerusalém estava ali abandonada, Deus não estava mais olhando por Jerusalém. Mas quando Neemias ele se levanta, Deus apenas estava pesquisando de uma pessoa com coragem, Deus apenas estava esperando de uma pessoa com ânimo, com força, com graça. Deus apenas estava esperando de um homem que tivesse ali a capacidade de poder se colocar de pé e pedir cartas para o rei para sair do seu palácio e ir até Jerusalém para começar a colocar de pé novamente, para trazer ânimo ao povo, para trazer a alegria ao povo novamente, para trazer a esperança que o povo de Jerusalém tinha perdido. E nesta noite eu quero estar aqui para dizer para você que eu estou aqui para o nome do Senhor Jesus, para trazer a esperança na presença do nome do Senhor Jesus, para trazer a alegria novamente sobre este povo, para trazer a presença do Senhor novamente sobre esta igreja.
brecha, porque nós sabemos que Deus ele tem um tempo novo a se realizar, um tempo de começar a reconstruir, um tempo de começar a reedificar, um tempo de nós começarmos a se levantar, um tempo a qual Deus está nos chamando e fica na brecha, se coloca na posição, porque eu quero te usar como instrumento para abalar esta igreja. Aleluia! Glória a Deus! É tempo de se colocar na brecha, é tempo de ser um Neemias nesta terra, é tempo de ser Neemias aonde nós passarmos, é tempo de ser Neemias aonde nós vivenciamos, é tempo de ser Neemias no trabalho, é tempo de ser Neemias no meio da família, é tempo de ser Neemias aonde nós estejamos, para levantar, para reconstruir e para reedificar novamente aquilo que Deus chamou. Aleluia, Deus! Deus tremendo, aleluia! Deus nesta noite nos coloca de pé com a autoridade de Neemias, e aonde nós passarmos, aonde nós estivermos, aonde nós entrarmos, aonde nós estivermos, Deus vai nos dar a graça de começar a reconstruir novamente, de começar a reedificar novamente. A palavra do pastor ontem foi a começar, é tempo de começar a construir a arca, é tempo de começar a edificar a arca novamente, porque tem salvação para a família, tem salvação para a casa, e aquela palavra de ontem que deixou inquieto, e hoje estou aqui como porta-voz do Senhor para poder tirar essa igreja, é tempo de reconstruir. Aleluia! Deus tremendo, aleluia! Oh, glória! É tempo de ressuscitar, é tempo de glória nova. Aleluia! Sinta a presença de Deus nesta noite. Sinta a presença daquele que é digno. Sinta a presença daquele que está reconstruindo nesta noite. Louvado seja Deus! Dê liberdade para o Espírito Santo nesta noite. É tempo de relevo. É tempo da glória da segunda casa é maior. A glória da segunda casa é muito maior. E começa a experimentar essa glória a partir de agora. Começa a experimentar esta presença. Aleluia! Um cenário a qual aquele povo vivia era um cenário de ruínas. Uns foram levados cativos, mas aqueles que ali ficaram, aqueles que esperavam, aqueles que escaparam do cativeiro babilônico, eles tinham que todos os dias lidar com aquele cenário de destruição, com aquele cenário de destruição, com aquele cenário devastoso, com aquele cenário de ruínas, com aquele cenário de perdas. Todos os dias escaparam do cativeiro, mas eles viviam em Jerusalém, experimentando ali um cativeiro esquecido, porque olhavam para um lado, olhavam para o outro, era apenas cinzas, era apenas pedras derrubadas, era apenas um lugar devastoso, como nós vimos, que diz a Bíblia, que o lugar a qual estavam ali em Babilônia, no cativeiro em Jerusalém, eles estavam ali esquecidos, mas a presença do Senhor através da vida de Neemias, quando Neemias chega naquele lugar, Neemias ele não olha pedras destruídas, Neemias ele não olha cinzas, Neemias ele não olha poeira, mas Neemias olha e vê novamente o muro erguido, e a presença de Deus pairando sobre Jerusalém, a presença de Deus pairando sobre Jerusalém. Nós não temos que olhar com nossos olhos e contemplar esta igreja vazia, mas eu olho com meus olhos da fé e começo a contemplar pessoas do lado de fora, porque o que Deus tem para fazer neste Aleluia! Glória a Deus!
fúria do inimigo foi tão intensa, capaz de devastar, de derrubar tudo aquilo a qual o povo tinha erguido, tudo aquilo a qual Jerusalém tinha, estava em ruína, porque a fúria do inimigo foi tão intensa, capaz de colocar em ruínas aquelas pedras que foram erguidas, aquelas pedras que foram edificadas. E desde diante de contato com o fogo, estas pedras, elas tiveram contato com o fogo, e nós vimos que agora o cenário era um cenário de entulhos, era um cenário de perdas, um cenário de grande destruição. E os sobreviventes que escaparam do cativeiro babilônico e sobreviveram ao ataque do inimigo, sobreviveram ao fogo, eles tinham que vivenciar, que lá viveram naquela província, eles tinham a grande dificuldade, além de Jerusalém está dividida agora, as suas portas estavam destruídas pelo fogo, mas de repente recebe a notícia, ele recebe a notícia e de repente aconteceu, diz a Bíblia, que a notícia vai até Neemias e diz a Bíblia que aconteceu com seus irmãos. Neemias ele recebe a notícia que estava acontecendo em Jerusalém, ele recebe a notícia que estava acontecendo com seus irmãos em Jerusalém, e nós vimos que ele solicita para o rei uma carta para que ele pudesse abraçar aquele desafio, para que ele pudesse abraçar aquela obra, para que ele pudesse estar na frente daquele trabalho, fazendo aquilo como muitos estavam em Jerusalém, mas não tinham a capacidade, não tinham a força como Neemias estava recebendo naquele momento, de poder se levantar, de colocar-se em pé e começar a reedificar novamente aquilo qual estava derrubado, e começar a reconstruir novamente aquilo qual tinha sido devastado pelo fogo. E nós vimos, nós aprendemos com Neemias, que Neemias ele é um homem de fé, era um homem de temor a Deus, era um homem de integração, ele se entregou para cumprir aquilo a qual Deus tinha desejado em seu coração. E a Bíblia nos fala que Neemias foi um homem secreto. Diz a Bíblia que ele se levanta no secreto. A Bíblia vai dizer: à noite me levantei e uns poucos homens comigo, e eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração eu a fazer diante de Jerusalém. O que Deus vai compor no seu coração, você não vai contar para ninguém. Você apenas vai colocar em prática aquilo a qual Deus está propondo no seu coração nesta noite. Nesta noite Deus está colocando no seu coração de que forma você vai começar a construir, de que forma você vai começar a reconstruir. Mas nós sabemos muitas das vezes que as pessoas dizem, mas reconstruir como? Deus ele vai te dar a estratégia, Deus ele vai te dar as condições. Eu não sei como vai ser, mas se prepara que a partir desta noite vai vir de forma de sonho, vai vir de forma de visão, vai vir de forma de revelação, vai vir de forma da palavra. Eu não sei como vai ser, mas que nós vamos reconstruir as obras. Neemias foi um homem e diante da destruição ele resolve a se levantar. Diante da destruição, diante da dificuldade, diante do cenário de ruínas a qual ele estava vendo, a qual para todo o povo que tinha restado no cativeiro e estava em Jerusalém olhava, não via esperança. Mas quando Neemias soube do que os seus irmãos estavam passando em Jerusalém, imediatamente ele solicita uma carta ao rei, e o rei manda Neemias para ir a Jerusalém. E quando Neemias ele chega em Jerusalém, ele se levanta da sua zona de conforto, ele se levanta do seu comodismo para começar a reedificar novamente aquilo a qual um dia estava em pé. E o Senhor está nos dizendo nesta noite: é tempo de colocar-se em pé, é tempo de colocar-se em pé diante da presença a qual nos chamou, diante da presença a qual daquele nos escolheu. É tempo de se colocar na brecha daquele a qual tem nos mandado a cumprir aquilo a qual Ele tem preparado para nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que além de tudo isso, Neemias ele convida os seus irmãos que ali estavam a retificar os muros, e eles convidam aqueles que sobreviveram e escaparam do cativeiro, ele convida eles para deixar a vergonha de lado, porque nós sabemos que reconstruir não é fácil,
Construir já é difícil, agora reconstruir algo que já foi derrubado é muito mais difícil ainda, porque muitas pessoas vão falar, muitas pessoas vão caluniar, porque vão dizer, vai reconstruir de novo, isso aí já estava em pé, agora está caído, você vai tentar novamente, mas Deus está dizendo para mim, para você nesta noite, não olhe para o que Satanás vai dizer na boca destas pessoas, é tempo de começar a construir. É noite de reconstrução nesta igreja, é tempo de reconstrução neste bairro, é tempo de reconstrução neste lugar, é tempo de nós retificarmos novamente, é tempo de nós trazermos a glória que estava esquecida, é tempo de nós trazermos a presença de novo novamente, é tempo de nós sairmos para fora e podermos contemplar o que Deus tem preparado para nossas vidas lá do lado de fora. Edificar uma cidade representa recobrar os ânimos. É tempo de ter ânimo na presença do Senhor. Edificar uma cidade representa recobrar a alegria do Espírito. A alegria do Espírito nós já estamos tendo nesta noite. A alegria do Espírito já está sobre a nossa vida nesta noite. A alegria do Espírito já está sobre a nossa família. Edificar uma cidade representa comunhão espiritual com Deus. Ninguém se levanta para reconstruir se não tiver ânimo. Ninguém se levanta para reconstruir se não tiver a alegria do Espírito. E ninguém se levanta para reconstruir se não tiver comunhão com Deus. Se não tiver comunhão espiritual com Deus. Porque não adianta viver uma vida de aparência, porque o nosso Deus ele não olha a aparência, mas Deus olha o interior. Ele olha por dentro, ele olha porque contempla o profundo, é o profundo que ele está contemplando nesta noite. E aqui ele está vendo através das nossas vidas verdadeiros Neemias que estão dispostos a começar a se levantar para reconstruir o que ele tem preparado para as nossas vidas. Jerusalém estava nua, estava desprotegida, não havia fronteiras. Os inimigos entravam livremente e saíam a hora que eles quiseram. Os inimigos saqueavam tudo o que aqueles homens tinham, o que ali restava. Mas diz a Bíblia que Neemias ele vem nos dizer que as fortalezas de pedra que estavam destruídas e queimadas pelo fogo poderiam ser recuperadas novamente, poderiam ser reerguidas novamente, porque Neemias ele vem nos trazer a esperança, ele vem nos trazer a esperança de dias melhores, ele vem nos trazer a esperança de um novo tempo. Hoje Neemias ele não vem sobre nós, mas vem um que é maior que Neemias, vem um que é melhor do que Neemias, vem um que é maior, vem um que é melhor, vem um que é digno de além de Neemias. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está enchendo nossos corações de esperança, esperança, de alegria, de comunhão com o Santo Espírito. Diz a Bíblia que Neemias ele vem acabando com os acessos do inimigo, acabando com a liberdade do inimigo. E ele se levanta para que Neemias se levanta. Neemias se levanta para reconstruir. Neemias se levanta para reconstruir. A palavra do pastor ontem foi para construir. Construir. Mas aqui nós vamos reconstruir. Porque ele já estava em pé e agora está caído. Mas a partir desta noite, segundo a autoridade que o Senhor nos dá como profeta do Senhor, para profetizar sobre este bairro, para profetizar sobre a sua vida que aqui está, nós vamos reconstruir novamente, nós vamos retificar novamente, queira Satanás ou não, queira o capeta do inferno ou não, queira a obra de macumbaria ou não, nós vamos reconstruir, porque quem nos chamou é muito maior. É tempo de fechar as brechas, é tempo de juntar, é tempo de se ajuntar, porque em comunhão a raposinha não entra. Em tempo de comunhão, Satanás ele não tem brecha para lançar palavras. Em tempo de comunhão, Satanás ele não tem brecha para lançar conversa fiada. É tempo de estar junto, é tempo de estar junto. A Bíblia nos fala que tem um tempo determinado para todas as coisas, tempo de afastar
Ele se levanta para trabalhar com elementos que ninguém queria trabalhar. Pedras queimadas. Olha a fé a qual Neemias estava tendo. Trabalhar com pedras queimadas. E com quem ninguém dá valor nas nossas vidas. É com quem ninguém dá valor na sua vida. É com quem ninguém dá valor na minha vida. Que Deus vai começar a usar para reconstruir. É o que Deus vai começar a usar para retificar novamente. É o que Deus vai começar a usar para começar a levantar novamente os muros. Para começar a levantar novamente a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Mas ouvindo Sanbalate, diz a Bíblia, que eles estavam ali retificando os muros. Porque a notícia percorreu. Porque enquanto está tudo destruído para alguém, está tudo bem. Enquanto está tudo abandonado, está tudo bem. Mas quando alguém se levanta para reconstruir, Satanás ele levanta junto. Porque quando alguém se levanta para reconstruir, vai vir conversa, você vai reconstruir mesmo. Esse lugar já não deu certo há tempos atrás. Aí você vai levantar a sua voz e vai dizer, há tempos atrás não deu certo. Mas a partir de agora vai dar certo. A partir de agora nós vamos contemplar os céus abertos e vamos ver anjos descendo e anjos subindo, trabalhando em favor da igreja do Senhor. Quando nós tomarmos a atitude para começar a reconstruir, a notícia vai correr. A notícia vai percorrer. E quando a notícia percorrer, o inimigo vai vir tentando lançar palavras de desânimo, tentando lançar palavras para dizer para nós, para que reconstruir novamente. No que você tem esperança nisso? Com o que você está vendo? Você ainda olha e vê uma esperança. Jesus diz, a palavra do Senhor nos diz no livro de Jó, que há esperança para a árvore que um dia foi cortada, e se renovarão os seus renovos. Ao cheiro das águas ela brotará e dará frutos como uma planta. É como uma planta. Se prepara para começar a frutificar. Se prepara para começar a dar frutos novamente. Se prepara para que seus ramos comecem a crescer. Deus vai te usar para trazer novas pessoas para este lugar. Pessoas que nem acreditam em você, mas através de você nós vamos contemplar a glória do Senhor parar sobre esta igreja. Nós vamos contemplar a glória do Senhor parar sobre este lugar. Nós vamos contemplar a glória do Senhor parar sobre este povo. E quando a notícia corre, Sanbalate se irrita e vem ardendo em ira, diz a Bíblia. E ele se indigna e escarnece dos judeus. E ele fala na presença dos seus irmãos do exército de Samaria, a passagem a qual nós lemos, quem são que estão fazendo esses fracos judeus? Estão fazendo esse povo fraco. Quem permitiu eles fazer isso? Eles sacrificam. Eles estão sacrificando. Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. A pergunta é, quem são essas pedras queimadas? Quem pode dizer que vai vivificar e dar vida? A preocupação de Sanbalate era que Neemias iria usar as mesmas pedras que um dia eram um muro, mas naquele dia eram pedras queimadas. Era apenas poeira, apenas cinza, apenas pedra que se esfarelavam. Porque se nós olharmos para os nossos dias de hoje, ninguém quer trabalhar com pedras queimadas. Porque se fosse para Sanbalate reconstruir, ele iria mandar os seus exércitos pegar as melhores pedras para começar a pôr ali para retificar os muros. Mas Neemias não precisa das melhores. Neemias precisa daqueles que já foram usados. Glória a Deus. Que pensa que está parado, que pensa que está estacionado, que pensa que não tem mais valor na presença do Senhor. É desse que Deus está precisando para esse tempo. É desse que o Senhor está procurando nessa noite. Aqueles que pensam que não tem mais jeito, aqueles que pensam que está perdido, tudo acabado.
usar para trabalhar com pedras queimadas. E trabalhar com pedras queimadas é trabalhar com pessoas que pela visão humana não era para trabalhar, não era para estar usando, não era para estar ali fazendo, reconstruindo. Talvez nesta noite eu esteja me pegando para algumas pedras que foram queimadas pelo passar do tempo, mas nessa noite o Senhor está dizendo, Ele ainda reconstrói, Ele ainda é especialista em colocar de pé novamente aquilo que está caído, aquilo que pensa que está caído, mas não está. Se conseguiu chegar até a presença do Senhor, é porque ainda resta um pouquinho de ânimo, é porque ainda resta um pouquinho de força, é porque ainda resta um pouquinho de esperança. E como disse a irmã Mariana, é com um pouquinho de azeite que resta que Deus vai multiplicar mais ainda, que Deus vai transportar para encher mais vasos da sua presença. Pessoas que eram usadas, cantavam, pregavam, mas um dia veio a destruição. E hoje se consideram como pedras queimadas, sem utilidades na presença do Senhor, sem força, sem graça de poder fazer aquilo a qual Deus tem preparado para a sua vida. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite. O Deus que permitiu você chegar aqui nesta noite, Ele é especialista em reconstrução, Ele é especialista em colocar de pé novamente, Ele é especialista em colocar em ativa aquilo que estava desativado, Ele é especialista. O Senhor está nos dizendo nesta noite que Ele está nos enchendo de ânimo para nós caminharmos mais um pouco de tempo até o soar dessa trombeta que nós estamos aguardando. E esta é a função do mal, a qual fez com Neemias dizer que ele não era capaz de reconstruir com aquelas pedras. A função do mal era dizer impossível, que era impossível ele edificar com aquelas pedras queimadas. Mas a Bíblia nos fala que Sambalate, aquelas pedras eram inúteis, mas para Neemias as pedras elas tinham valor. Para Sambalate não prestava para nada, era apenas entulho. Mas Neemias olha e viu o muro novamente. Neemias olha e viu o muro edificado novamente. E nós vimos, porque eu entendo que todo o processo a qual nós vivenciamos, ele nos leva a um propósito. A todo o processo a qual nós passamos, seja processos bons ou processos ruins, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado para se concretizar nas nossas vidas. E Neemias está dizendo: eu vou usar essas pedras que ninguém quer usar, eu vou usar para reconstruir, eu vou usar para reedificar novamente, eu vou usar para colocar de pé novamente. Muitas das vezes a gente acha que não temos mais valor na casa do Senhor, não temos mais utilidades na obra, mas isso é mentira de Satanás. Isso é o inimigo soprando nos nossos ouvidos, dizendo: você não tem valor, você vai apenas mais um dia lá naquela igreja, não acontece nada. Mas mal pensamos nós que aquilo que o Senhor Jesus está fazendo hoje nós não entendemos, mas entenderemos depois, e compreenderemos depois, contemplaremos aquilo que Deus estava realizando. Mas diz a Bíblia que de repente Neemias vem e com ele a sua lição nos ensina que a utilidade para aquilo a qual para algumas pessoas não tem utilidade, que há valor e há esperança para aquilo a qual está derrubado, para aquilo a qual está destruído. Há esperança para colocar-se em pé novamente. Ainda resta tempo de nós colocarmos na posição a qual Deus quer que nós colocarmos, que nós estejávamos há tempos atrás. Mas hoje o Senhor está nos alertando: coloque-se na posição, coloque-se no lugar a qual nunca era para você ter saído. Porque se eu coloquei você lá, era porque você era capaz de desenvolver aquilo a qual eu tinha preparado para a sua vida. E nós vimos que nas nossas vidas, para reconstruir, independente do que fazemos, Deus Ele quer usar nossas vidas para reconstruir. Independente de quem somos, independente da função que nós temos, independente do que nós
estejamos pensando. Deus, Ele quer te usar para reconstruir. Deus, Ele quer te usar para retificar novamente. Nós podemos reconstruir vidas através de uma palavra, através de um abraço, através de uma mensagem que nós mandamos. Nós reconstruímos uma vida. Agora, muitas das vezes está pensando em tirar a sua própria vida, está pensando em lançar tudo, desistir de tudo. E Deus ali naquele momento nos dá ali uma orientação de mandar uma mensagem. E muitas das vezes nós dizemos: eu mandar uma mensagem, o que eu vou falar? Mas Deus está dizendo: você vai trazer esperança para esses tipos de pessoas, a qual se encontram destruídas, pensando que estão destruídas lá fora. Nós iremos levar a esperança, e a esperança se chama Jesus, a qual ressuscitou no terceiro dia e está sentado à destra de nosso Deus, contemplando nós aqui nesta noite. Nós iremos levar esta esperança, nós iremos levar esta força, nós iremos levar esta graça, a qual Deus está nos dando, de poder estar ali junto, cultuando ao nome do Senhor. E assim como Neemias, esse é o tempo de nós levantarmos e dizer: Senhor, usa-me para reconstruir, usa-me, mesmo que você não veja nada para reconstruir, mas não reconstrua, construa então alguma coisa, construa alguma coisa na presença do Senhor, para que no dia da trombeta soar, nós vejamos o que nós fazemos sobre essa face de terra. Nós contemplaremos Deus abrindo o livro, nos dizendo a obra que nós temos feito, a obra que nós estamos realizando com valor na presença do Senhor. Para Sambalate não presta, para Neemias tem valor. Para Sambalate está estragado, mas para Neemias não. Neemias chega, tira a poeira, sacode a poeira e coloca juntamente na brecha. Pega aquelas pedras que estão espalhadas e coloca justamente na brecha, porque é pela brecha. A Bíblia fala que não vem as raposas grandes, mas são as raposinhas que estragam a vinha. São aqueles mínimos detalhes que faz uma construção que está em pé se destruir por inteiro. Mas nesta noite o Senhor está nos dizendo: é começar pelas brechas, é começar pelas brechas, porque através das brechas de estar tampado, a presença do Senhor vai descer no meio, e nós contemplaremos o agir do Senhor em nossas vidas, e nós contemplaremos a grandeza do Deus a qual nós servimos. E diz que, mas agora Neemias está chegando para usar de novo um dia o que já foi usado. É aquilo que já foi usado, é aquilo a qual está sem utilidade, está parado, está estacionado, que Deus quer usar para reconstruir, que Deus quer usar para reedificar novamente os muros em volta de Jerusalém, para começar a reedificar novamente os muros. Mas para que reedificar os muros? Para que a presença dele se apodere do lugar, para que a glória do Senhor tenha liberdade dentro do lugar. Você quer ver a presença do Senhor inundar a sua vida de uma forma grande e extraordinária? Comece a fechar as brechas, comece a não dar ouvido para as más conversações, para aquilo que o inimigo muitas das vezes lança por pessoas a qual nós pensamos que é nossos amigos, mas muitas das vezes é pessoas que querem ver a nossa destruição, que querem ver o nosso fim. É essas brechas que nós temos que tampar, para que a presença do Senhor venha se apoderar das nossas vidas de uma forma grande e extraordinária. E esse tempo agora nós estamos vivenciando aqui neste lugar, e a todos vocês que vieram aqui assistir esse culto nesta noite, saia com essa palavra no seu coração. É tempo de reconstrução. Porque a glória dessa minha casa é muito maior do que Deus tem preparado. Porque a glória que Deus tem preparado é muito maior. Porque o que Deus quer fazer é muito maior do que Ele já fez no passado. A forma do que Deus te usou até ontem, a partir de hoje vai ser maior. Basta se dedicar, basta começar
aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Então, nesta noite, nós possamos sair daqui convictos que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós estivéssemos aqui, reconstruindo aquilo a qual está derrubado. Saia daqui nesta noite acreditando que aonde você chegar, vai sair palavras diferenciadas da sua boca para você profetizar. Você vai ser profeta em terra estranha, porque lá fora nós somos estranhos para o mundo. O mundo não compreende o que nós vivenciamos aqui dentro, porque lá fora, o que o mundo experimenta é momentâneo, é um prazer momentâneo, mas aqui dentro não. Quanto mais cheios nós estamos, mais cheios nós queremos ser. Quanto mais cheios nós estamos, mais cheios nós queremos ser. E quanto mais vidas você começar a reconstruir, mais reconstrução você vai começar a fazer. E vai começar dentro do seu lar. Primeiro é dentro do seu lar. Primeiro é dentro da sua casa, dentro da sua primeira igreja. E Deus vai começar a retificar. A primeira igreja vai ser lá. O primeiro tempo de adoração vai ser dentro da sua casa. Para aqui nós viemos agradecer. Aqui nós vamos apenas levantar a mão e agradecer por tudo que Deus tem feito dentro da nossa casa. Porque o que Deus vai começar a fazer vai ser lá dentro primeiro. E que possamos sair daqui sabendo que o Senhor Jesus falou mais uma vez conosco. E é tempo de nós reconstruir